Galera, vamos assistir ao filme do Pantera Negra, esse filmaço. Mas antes, se inscreve aqui no Baba, canal e curte esse Sim, meu vídeo para filho. você acompanhar mais conta uma conteúdos de história. filmes como esse. E agora sim, Qual delas? vamos assistir a A essa da nossa obra-prima. casa. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibrânio, a substância mais forte do universo, atingiu o continente da África, afetando a vida vegetal ao redor. Quando chegou a Era do Homem, 5 tribos se estabeleceram lá e chamaram de Wakanda. As tribos viveram em guerra constante umas com as outras, até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Bast, que o levou direto até a erva coração. Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre-humanos. O guerreiro se tornou rei e o primeiro Pantera Negra, o protetor de Wakanda. 4 tribos concordaram em viver sob o governo do rei, mas a tribo Jabari se isolou nas montanhas. Os wakandanos usaram o vibrânio para desenvolver tecnologias mais avançadas do que qualquer outra nação. Mas enquanto Wakanda prosperava, o mundo ao redor sucumbia ao caos. Para manter o vibranium seguro, os wakandanos juraram se esconder em plena vista, guardando a verdade sobre seu poder do mundo exterior. Ainda nos escondemos, Baba? Sim. Por quê? Foi sorte. Não foi sorte. Se liga, começou. Aí, Range! Tá livre? Vai, vai, vai. Passa, passa. Boa, Eric! Olha só o que eu faço. Que nem o Tim Hardaway, tá ligado? Acho que eu quebrei meu tornozelo. Duvido, não foi nada. Escuta, se a gente entrar e sair rápido, não vai ter problema. Você fica na van e entra pelo oeste. Dá a volta na esquina e para bem aqui. Eu e os gêmeos vamos chegar aqui, vamos deixar esse carro para trás, tá? E vamos entrar. Esconde as armas. Aí, é a polícia? Não. São 2 garotas, iguais a Gracie Jones, com lanças nas mãos. Abre. É sério? Entrarão de qualquer jeito. Ungabani, Príncipe Njobo, filho de Azuri. Zimona Kalise kum ukupa unguye, lomtu oti unguye. Com calma. Deixe-nos. Esse é o James. Confio nele com a minha vida. Ele fica com a sua permissão, Rei T'Chaka. Como quiser. Descansar. Sondelam Dagamam. É bom vê-lo depois de tanto tempo. Vejo que está sadio. Graças a Basti, estou com saúde. E nossa casa. Não tanto. Ndagwetu. Houve um ataque. Esse homem, Ulysses Claw, roubou 1/4 de tonelada de vibrânio de nós. Colocou uma bomba na fronteira e escapou. Muitas vidas arruinadas. Eles sabiam onde escondíamos o vibrânio e como atacar. Um dos nossos o ajudou com isso. Por que está aqui?
Porque eu quero que olhe nos meus olhos e diga por que você traiu Wakanda. Eu não fiz nada disso. Zichaza umxelele bangubani. Zuri, filho de Badu. O quê? James mentiu pra mim? Deixe ele. Nos traiu? Você era o wakandano todo esse tempo. Você Como traiu pode Wakanda? mentir pra mim? Como? Parem. Agora. Você achava que era o único espião que agia aqui? Príncipe Njobo, você vai voltar para casa agora, onde vai enfrentar o conselho e informá-lo de seus crimes. Agora! Vai lá, marca ele. Oh! Essa cena da nave agora indo embora ficou assim sensacional. O cara que é responsável pelo CGI do filme teve que trabalhar nela, viu? É impressionante a nostalgia que essa vinheta da Marvel causa na gente. Você tá maluco? Mas agora sem enrolação, vamos voltar pro filme. Wakanda chora a morte do seu monarca, rei T'Chaka. O amado governante foi um dos mortos confirmados após um ataque terrorista nas Nações Unidas há alguns dias. O suspeito já foi apreendido. Embora seja um dos países mais carentes do mundo, fortificado por montanhas altas e uma floresta impenetrável, Wakanda não interage internacionalmente e não aceita ajuda. Espera-se que a sucessão ao trono caia sobre o mais velho dos dois filhos do rei, o príncipe T'Challa. Meu príncipe, estamos acima deles agora. Não é necessário, Okoye. Cuido disso sozinho. Eu vou tirar Nakia de lá o mais rápido possível. Só não vacile ao lado dela. Do que você está falando? Eu nunca vacilo. Mefaro, o que foi isso? O carro parou de funcionar. Não quer ligar. O carro não liga. O que aconteceu? O motor falhou. O nosso também. O que é, capitão? Defesa em posição. Defesa em posição. Estamos sendo atacados. Defesa em posição. Nanzu! Fica atento ao seu lado. Defesa em posição. Ei, defesa em posição. Sem joguinhos. O que está vendo? O que está fazendo? Não, não, não. Responda. Responda! Dispersar! Ele está lá!
Cuidado, Kazaki! Devo catá-la! Atrás de você! T'Challa, não! É só um menino, para! Ele também foi sequestrado. Nakia. Eu queria... Ei! Eu estou com ela! Não se mexe, senão eu atiro! Ouviu? Eu vou atirar nela agora! Vacilou. Por que está aqui? Você estragou a minha missão. O meu pai faleceu, Nakia. Eu serei coroado rei amanhã. E eu queria que você estivesse lá. Vão para casa agora. E levem o garoto. Levem para o povo dele. Obrigada. Não falarão nada sobre este dia. Sim. Sim. Obrigada. Obrigada. Sejam abençoados. Irmã Nakia, meu príncipe, já chegamos. Não canso disso nunca. Você já vai continuar assistindo o filme, mas antes só fazer um comentário aqui, né, de como esse filme ele retrata uma sociedade assim com uma tecnologia super avançada, mas que ele também trabalha assim com muitos elementos culturais de uma sociedade africana e assim, isso está muito bem retratado no filme até então. Mas agora vamos continuar aqui assistindo essa obra-prima. Rainha mãe, princesa, meu conforto para sua dor. Obrigada, Nakia. É tão bom ter você outra vez conosco. Leve até a província do Rio e prepare-a para a cerimônia. Sim, general. Ele vacilou? Igual a um antílope na estrada. Já falou tudo?
Fico surpreso da minha irmãzinha ter vindo aqui antes do nosso grande dia me ver. Não viaja. Eu tô aqui pelas contas de PM. Eu fiz um upgrade. Upgrade? Não, funciona perfeitamente. Quantas vezes eu tenho que te ensinar? Só porque uma coisa funciona não quer dizer que não possa ficar melhor. Você está ensinando a mim Tô. o que você sabe. Mais do que você. Estou ansioso para ver todos os upgrades que você fez para o seu traje cerimonial. Shuri. Desculpa, mãe. Como está se sentindo hoje, mamã? Orgulhosa. O seu pai e eu falávamos sobre esse dia todo o tempo. Ele está conosco. É a sua hora de se transformar num bom rei. Bom dia. Posso ajudá-lo? Só estou olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Pode-se dizer que sim. São bonitos. De onde esse aqui veio? Dos Bobo Achante, a tribo. Atualmente Gana. Século XIX. Sério? Me fala desse outro aqui. Esse veio do povoedo de Benin, século XVI. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin, século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de vibranium. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Senhor vai ter que se retirar. Todos esses seguranças aqui me vigiando desde que eu entrei, mas não tá checando o que põe no seu corpo, né? Tá legal, colega. Já deu. Vem comigo, vem. Ela não tá se sentindo muito bem. Aí, Senhora, tudo alguém bem? chama ajuda. Quer que eu Vem vou cá, olhar? chama um médico, por favor. Aí, alguém, ajuda aqui. Emergência médica na exibição da África Ocidental neste momento. Com licença. Pra trás, por favor! Pra trás! Obrigado! Estamos passando! Paramédicos passando! Eu vou dar uma pausa. Oi, sim. Tem espaço pra moça, por favor. Por favor, para trás, senhores. Ei, vem cá. Vem cá, vem cá. Tudo bem. Você sai correndo, mas não conta pra ninguém, tá legal? Por que você não atirou nele aqui? Porque é melhor deixarmos a cena do crime espalhada. Pra parecermos amadores. Agora, vamos ter certeza se você entende do que fala. Só um gostinho. Vai ficar rico, rapaz. É melhor vender isso logo. Já tá vendido. Se tentar qualquer coisa, os wakandanos vão aparecer. Isso vai alegrar meu dia. 2 coelhos mortos com uma cajadada. Isso também é vibranium, garoto? Não, só achei legal. Então tá aí, galera, nós assistimos agora a esse trecho inicial do filme do Pantera Negra, filme lançado lá em 2018. Comenta aqui o que vocês acharam, o que é que vocês acham desse filme. Bom, não exibi o filme completo, né, por restrições do YouTube, mas exibi aí esses primeiros 15 a 20 minutos, nesse início, e já dá pra gente tirar bastantes conclusões acerca dessa obra. Assim, é um filme sensacional, ele trabalha muito com a cultura africana, né, da cidade, da província, enfim, de Wakanda, na África. E assim, é um filme que tem
cores muito bonitas, a fotografia é muito bem feita, e o CGI desse filme, então, nem se fala, é um filme incrível, né? Para variar, mais um filme bom aí da Marvel. Bom, quando esse filme ele chegou aos cinemas lá em 2018, já fazem 8 anos, por incrível que pareça, muita gente esperava que fosse apenas mais um filme de super-herói dentro do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem havia aparecido pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente teria a sua própria história. Mas bastaram poucos minutos para ficar claro que esse seria um projeto muito diferente dos filmes anteriores desse universo aí da Marvel. Logo na abertura, nós somos apresentados a história do Vibranium através de animação com estética africana. Bom, Vibranium é aquele metal, né, indestrutível, aquele metal poderoso, que inclusive a armadura do Pantera Negra é feita desse metal. E ele é logo apresentado no início do filme. Essa escolha já demonstra assim, uma característica importante dessa obra. Ao invés de começar mostrando explosões ou batalhas, o diretor Ryan Coogler preferiu construir uma lenda. É quase como ouvir uma história sendo contada de geração em geração. Essa introdução também explica rapidamente como Wakanda surgiu e por que ela permaneceu escondida durante tantos séculos. É como se fosse uma civilização perdida, igual a, sei lá, Atlântida. Bom, essa decisão narrativa ela é inteligente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ela é bem inteligente, porque ela evita longas explicações ao longo do filme. Em poucos minutos, o espectador, no caso você e eu, nós já entendemos como aquele mundo funciona. Pouco tempo depois, acontece uma cena que muitos só compreendem completamente quando assistem ao filme pela segunda vez. Nesse caso, estamos em Oakland, na Califórnia. Um jovem, N'Jobu, eu não sei como é a pronúncia, ele conversa com Zuri. Na primeira vez, parece apenas uma conversa qualquer, mas ali já está sendo plantado todo o conflito que moverá a história. N'Jobu acredita que o Wakanda deveria utilizar sua tecnologia para libertar pessoas negras oprimidas ao redor do mundo. Diferentemente de Zuri, né, que ela defende que o isolamento é necessário para proteger o país. Aí essa discussão política acompanha absolutamente todo o filme. E é interessante perceber, né, que nenhum dos dois está completamente errado. Logo em seguida, conhecemos T'Challa, enfim, retornando para Wakanda depois dos acontecimentos da Guerra Civil. Mesmo sendo o novo rei, ele não é apresentado como alguém arrogante, muito pelo contrário. Ele demonstra respeito por seus aliados e até aceita, né, ser questionado por Oki e Nakia. Essa característica será fundamental para diferenciá-lo dos antigos governantes. E uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, mas várias cenas foram gravadas utilizando o idioma Xhosa. Ryan Coogler insistiu que o Wakanda tivesse uma língua própria inspirada em idiomas africanos reais para tornar o universo ainda mais autêntico. E esse cuidado aparece desde os primeiros minutos. A gente percebe, né, que em alguns momentos eles conversam ali, dialogam em um idioma que a gente não entende. Não é o inglês, não é o português, enfim. E é justamente esse idioma, né, que o diretor quis essa estética para o filme, para o negócio ficar mais imersivo, a gente se sentir mais ainda dentro do filme. Eu acho que isso aí ficou sensacional. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa primeira parte aí do filme. Bom, agora vamos falar um pouco, né, de quando Wakanda, né, o país deles, né, a sociedade deles, se torna de fato um personagem. E uma das maiores qualidades, né, do filme do Pantera Negra é que o Wakanda nunca parece ser apenas um lugar onde a história acontece. Ela funciona praticamente como um personagem. Cada tribo possui roupas próprias, arquitetura própria, costumes diferentes, até mesmo as cores utilizadas possuem um significado. E isso é importante porque dá imersão, né? Não fica aquele negócio meio repetitivo. Enfim, você consegue, né, você se emerge dentro dessa obra. Isso que é muito interessante. É uma estética adotada por esse diretor e que ficou show de bola nesse filme.
os figurinos misturam dezenas de referências culturais da África. É possível encontrar inspirações nos povos Maasai, Imba, Tuareg, Ndebele, Zulu e muitos outros, né? Ou seja, Wakanda não representa um único país, representa várias sociedades, vários países, vários povos em um lugar só. Ela representa basicamente uma homenagem a diversas culturas africanas. Outro detalhe incrível é a sua arquitetura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem do fundo, é altamente tecnológica, né? A gente pode observar como os prédios são futuristas e possuem formas orgânicas. Ao contrário de cidades futuristas tradicionais, né, cheias de vidro, cheias de metal, o Wakanda mistura natureza, montanhas e tecnologia. Um diferencial, uma estética diferencial incrível aí desse filme. Isso transmite a ideia de progresso sem destruir as suas raízes, né? Também chama a atenção ao contraste entre tradição e inovação. Enquanto Shuri desenvolve tecnologias extremamente avançadas, os conflitos pelo trono continuam sendo resolvidos através de rituais ancestrais. E essa dualidade existe durante todo o filme. O passado e o futuro convivem ali lado a lado. Visualmente, isso torna Wakanda uma das cidades mais memoráveis já criadas pela Marvel. E uma curiosidade é que a figurinista Ruth Carter pesquisou durante meses diferentes povos africanos antes de desenhar as roupas. Seu trabalho foi tão elogiado que ela venceu o Oscar de melhor figurino, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio nessa categoria. E aí você percebe que são, assim, os pequenos detalhes que deixam uma obra ainda maior, né? Muito, muito grande. Porque são os, por mais que a gente ache que não, mas são os pequenos detalhes que a gente percebe subliminarmente e aí a gente começa a avaliar, né, tipo, uma obra. Então, assim, são detalhes bem minuciosos que a gente não percebe de primeira, mas que fica armazenado no nosso subconsciente. A gente começa a emergir naquela obra e falar, poxa, isso aqui está muito bem feito, a gente só não entende o porquê, mas se esses pequenos detalhes ali não existissem, a gente ia notar na hora, assim, algo de diferente, algo que não está muito certo. E aí, o filme se torna ainda muito mais incrível. Bom, Killmonger, né, um vilão que faz o público refletir. Se existe um personagem responsável por elevar Pantera Negra a outro nível, esse personagem é Eric Killmonger. Ao contrário da maioria dos vilões da Marvel daquela época, Killmonger não deseja dominar o mundo apenas por ambição. Ele possui uma motivação construída durante toda aquela vida. É igual aquele meme, né, o passado do vilão, que mostra algo assim que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o vilão. Então, Killmonger é basicamente isso. Depois de ele crescer em um bairro marcado pela violência, abandono e desigualdade, ele passa a enxergar o Wakanda como uma nação egoísta. Enquanto milhões sofriam ao redor do mundo, Wakanda permaneceu escondida. Essa crítica faz muito sentido dentro do universo do filme. É justamente por isso que tantas pessoas consideram Killmonger um dos melhores antagonistas do universo da Marvel. Ele está errado em seus métodos, mas seus argumentos de fato fazem o espectador refletir um pouco. Existe uma frase dele que resume perfeitamente o seu personagem. No caso, vocês têm ferramentas para libertar pessoas iguais a nós e simplesmente escolheram não fazer nada. Essa frase coloca T'Challa diante do maior desafio da sua vida. Não basta derrotar Killmonger fisicamente, ela precisa responder às perguntas que o vilão levantou. Essa é uma das maiores qualidades desse roteiro. A batalha principal não acontece apenas entre socos, ela acontece entre ideias. E uma curiosidade é que Michael Jordan trabalhou novamente com Ryan Coogler após Fruitvale Station e Creed. Ou seja, os dois já possuíam uma parceria muito forte, o que ajudou bastante na construção emocional desse personagem, desse vilão, o Killmonger. E aí, o que é que vocês acham desse vilão? Deixem nos comentários se vocês acharam ele interessante, né? Se ele fez um papel muito importante nesse filme, se vocês gostaram de fato dele, ou se ele foi só mais um vilão daqueles chatonildos que ninguém suporta. Vai comentando aqui embaixo.
E agora a gente vai falar um pouquinho da estética do filme que tornou Pantera Negra, assim, único dentro do universo da Marvel. Assim, visualmente falando, Pantera Negra é um dos filmes mais distintos do universo Marvel. A direção de fotografia utilizando tons dourados, roxos, verdes e laranjas para transmitir riqueza cultural ficou assim outro patamar. De fato, ficou outro patamar. O traje do Pantera Negra também, ele merece muito destaque, né? Que ao invés de ser apenas uma armadura futurista, ele incorpora padrões inspirados em tecidos africanos. Então a gente percebe como o filme ele foi de fato trabalhado todo na estética africana, né? O filme quis emergir a gente nesse mundo da África, trabalha muito com a cultura africana e ficou assim muito bem feito, muito sensacional. Outro detalhe interessante está nos movimentos de câmera. Durante os rituais, a câmera permanece mais estável. Já nas perseguições e cenas de ação, a gente percebeu, né, que ela se movimenta constantemente, ela nunca está parada. Então, assim, pega muitos ângulos, né, muitos movimentos rápidos, o que deixa assim, a cena muito mais dinâmica. E essa diferença ajuda o espectador a sentir quando estamos diante de momentos sagrados ou então de puro conflito. A trilha sonora, né, composta por Ludwig Göransson, também merece muitos elogios. Antes de iniciar o trabalho, o compositor viajou para diversos países africanos estudando instrumentos tradicionais, ou seja, mais uma vez, né, os pequenos detalhes importando bastante para que esse filme fosse assim totalmente diferente de qualquer outra obra da Marvel. Bom, ele gravou músicos locais para incorporar cenas, né, os sons nas cenas dos filmes. Então ele estudou bastante, fez bastante imagem, né, conviveu com o povo de lá, de fato, para poder estudar a fundo como é que funcionava e aí, na hora de criar, na hora de compor, ficar o mais próximo, parecido assim, da sua referência. E o resultado, né, é uma trilha que mistura orquestra com ritmos africanos de maneira extremamente natural. Além disso, Kendrick Lamar produziu um álbum inspirado no filme. Embora suas músicas apareçam principalmente em momentos específicos, eles ajudaram a construir toda a identidade cultural da obra. Então, mais uma característica assim sensacional desse filme, né, que é a parte das trilhas sonoras. Claro que a imagem é muito importante, o vídeo é muito importante, a qualidade de vídeo, mas assim, nós que trabalhamos na área, né, do audiovisual, a gente sempre destaca que o áudio é mais importante do que o vídeo. Embora não pareça ser, mas um vídeo com qualidade baixa e um áudio ok, a gente consegue assistir. Mas um vídeo em que a qualidade está muito boa, um 4K, um Full HD, mas o áudio está cheio de ruído, cortando, é impossível da gente assistir sem se incomodar. Então, assim, é muito importante a gente ter trilhas sonoras bem feitas, né, para a gente emergir naquele mundo do filme, se sentir assim como se estivesse dentro do filme de fato, não ser algo chato. Então a trilha sonora é muito importante e a desse filme assim foi estudada justamente para ser nessa pegada mais africana e ficou sensacional. Não tenho o que dizer. E você pode comentar aqui embaixo o que vocês acharam também dessa parte aí das músicas da trilha sonora. Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente analisar um pouco mais desse filme. E agora vamos falar um pouco do legado do Pantera Negra, o verdadeiro legado do Pantera Negra. No final, T'Challa derrota Killmonger, né? Acontece o óbvio, né? O vilão vai ser derrotado. Mas o mais importante é perceber que ele também aceita parte das críticas feitas pelo antagonista. É por isso que decide abrir Wakanda para o restante do mundo. Essa decisão representa o crescimento do personagem, né? Ele entende que tradição e mudança podem coexistir e talvez essa seja justamente a principal mensagem do filme. O isolamento pode proteger a nação, mas também pode impedir que ela transforme positivamente, né, o mundo. Bom, esse amadurecimento faz com que Pantera Negra vá muito além de um filme de super-heróis. Ele fala sobre responsabilidade, sobre herança, sobre identidade e principalmente sobre liderança. E também sobre como um verdadeiro rei não governa apenas para preservar o passado, mas também construir um futuro melhor. Não é por acaso,
né, que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme, um feito raríssimo para uma adaptação assim dos quadrinhos. Além disso, ele venceu 3 estatuetas, incluindo melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção. Anos depois, a morte de Chadwick Boseman, né, deu ao filme um significado ainda maior. A sua interpretação de T'Challa passou a representar não apenas um herói da Marvel, mas um personagem que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Né, aquele acidente de helicóptero que foi assim uma tragédia, né, que comoveu o mundo inteiro. Ninguém esperava isso. Logo depois do lançamento, o cara sofre um acidente, enfim, algo muito triste. E assim, talvez seja justamente por isso que Pantera Negra continua sendo lembrado como um dos filmes mais importantes de toda a história, de todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque conseguiu unir entretenimento, cultura, representatividade e uma mensagem poderosa sem deixar de contar uma excelente história, assim, é algo para poucos filmes. Bom, essa foi minha análise dessa obra. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fica à vontade aí. E também se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de filmes por aqui. A gente reagindo a filmes, assistindo e analisando juntos essas obras da Marvel e de outras empresas assim, que são sensacionais. Então se você é amante do cinema, amante dos filmes, se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo para o YouTube também te recomendar mais conteúdos como esse. Assim, é um filme sensacional. Ele trabalha muito com a cultura africana, né, da cidade ou da província, enfim, de Wakanda, na África. E assim, é um filme que tem cores muito bonitas, a fotografia é muito bem feita, e o CGI desse filme, então, nem se fala. É um filme incrível, né? Para variar, mas um filme bom aí da Marvel. Bom, quando esse filme ele chegou aos cinemas lá em 2018, já fazem 8 anos, por incrível que pareça, muita gente esperava que fosse apenas mais um filme de super-herói dentro do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem havia aparecido pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente teria a sua própria história. Mas bastaram poucos minutos para ficar claro que esse seria um projeto muito diferente dos filmes anteriores desse universo aí da Marvel. Logo na abertura, nós somos apresentados à história do Vibranium através de uma animação com estética africana. Bom, Vibranium é aquele metal, né, indestrutível, aquele metal poderoso, que inclusive a armadura do Pantera Negra é feita desse metal. E ele é logo apresentado no início do filme. Essa escolha já demonstra assim, uma característica importante dessa obra. Ao invés de começar mostrando explosões ou batalhas, o diretor Ryan Coogler preferiu construir uma lenda. É quase como ouvir uma história sendo contada de geração em geração. Essa introdução também explica rapidamente como Wakanda surgiu e por que ela permaneceu escondida durante tantos séculos. É como se fosse uma civilização perdida, igual a, sei lá, Atlântida. Bom, essa decisão narrativa ela é inteligente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ela é bem inteligente, porque ela evita longas explicações ao longo do filme. Em poucos minutos, o espectador, no caso você e eu, nós já entendemos como aquele mundo funciona. Pouco tempo depois, acontece uma cena que muitos só compreendem completamente quando assistem ao filme pela segunda vez. Nesse caso, estamos em Oakland, na Califórnia. Um jovem, N'Jobu, não sei como é a pronúncia, ele conversa com Zuri. Na primeira vez, parece apenas uma conversa qualquer, mas ali já está sendo plantado todo o conflito que moverá a história. N'Jobu acredita que o Wakanda deveria utilizar a sua tecnologia para libertar pessoas negras oprimidas ao redor do mundo. Diferentemente de Zuri, né, que ela defende que o isolamento é necessário para proteger o país. Aí essa discussão política acompanha absolutamente todo o filme. E é interessante perceber, né, que nenhum dos dois está completamente errado. Logo em seguida, conhecemos T'Challa, enfim, retornando para Wakanda depois dos acontecimentos da Guerra Civil. Mesmo sendo o novo rei, ele não é apresentado como alguém arrogante, muito pelo contrário. Ele demonstra respeito por seus aliados e até aceita, né, ser questionado por Okoye e Nakia. Essa característica será fundamental
para diferenciá-lo dos antigos governantes, né? E uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, mas várias cenas foram gravadas utilizando o idioma Xhosa. Ryan Coogler insistiu que o Wakanda tivesse uma língua própria inspirada em idiomas africanos reais para tornar o universo ainda mais autêntico. E esse cuidado, né, aparece desde os primeiros minutos. A gente percebe, né, que em alguns momentos eles conversam ali, dialogam em um idioma que a gente não entende. Não é o inglês, não é o português, enfim. E é justamente esse idioma, né, que o diretor quis essa estética para o filme, para o negócio ficar mais imersivo, a gente se sentir mais ainda dentro do filme. Eu acho que isso aí ficou sensacional. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa primeira parte aí do filme. Bom, agora vamos falar um pouco, né, de quando o Wakanda, né, o país deles, né, a sociedade deles, se torna de fato um personagem. E uma das maiores qualidades, né, do filme do Pantera Negra é que o Wakanda nunca parece ser apenas um lugar onde a história acontece. Ela funciona praticamente como um personagem. Cada tribo possui roupas próprias, arquitetura própria, costumes diferentes, até mesmo as cores utilizadas possuem um significado. E isso é importante porque dá imersão, né? Não fica aquele negócio meio repetitivo. Enfim, você consegue, né, você se emerge dentro dessa obra. Isso que é muito interessante. É uma estética adotada por esse diretor e que ficou show de bola nesse filme. Os figurinos misturam dezenas de referências culturais da África. É possível encontrar inspirações nos povos Maasai, Imba, Tuareg, Ndebele, Zulu e muitos outros, né? Ou seja, o Wakanda não representa um único país, representa várias sociedades, vários países, vários povos em um lugar só. Ela representa basicamente uma homenagem a diversas culturas africanas. Outro detalhe incrível é a sua arquitetura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem do fundo, é altamente tecnológica, né? A gente pode observar como os prédios são futuristas e possuem formas orgânicas. Ao contrário de cidades futuristas tradicionais, né, cheias de vidro, cheias de metal, o Wakanda mistura natureza, montanhas e tecnologia. Um diferencial, uma estética diferencial incrível aí desse filme. Isso transmite a ideia de progresso sem destruir as suas raízes, né? Também chama a atenção ao contraste entre tradição e inovação. Enquanto Shuri desenvolve tecnologias extremamente avançadas, os conflitos pelo trono continuam sendo resolvidos através de rituais ancestrais. E essa dualidade existe durante todo o filme. O passado e o futuro convivem ali lado a lado. Visualmente, isso torna Wakanda uma das cidades mais memoráveis já criadas pela Marvel. E uma curiosidade é que a figurinista Ruth Carter pesquisou durante meses diferentes povos africanos antes de desenhar as roupas. Esse trabalho foi tão elogiado que ela venceu o Oscar de melhor figurino, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio nessa categoria. E aí você percebe que são, assim, os pequenos detalhes que deixam uma obra ainda maior, né? Muito, muito grande. Porque são os, por mais que a gente ache que não, mas são os pequenos detalhes que a gente percebe subliminarmente e aí a gente começa a avaliar, né, tipo, uma obra. Então, assim, são detalhes bem minuciosos que a gente não percebe de primeira, mas que fica armazenado no nosso subconsciente. A gente começa a emergir naquela obra e falar, poxa, isso aqui está muito bem feito, a gente só não entende o porquê, mas se esses pequenos detalhes ali não existissem, a gente ia notar na hora, assim, algo de diferente, algo que não está muito certo. E aí o filme se torna ainda muito mais incrível. Bom, Killmonger, né, um vilão que faz o público refletir. Se existe um personagem responsável por elevar Pantera Negra a outro nível, esse personagem é Eric Killmonger. Ao contrário da maioria dos vilões da Marvel daquela época, Killmonger não deseja dominar o mundo, apenas por ambição. Ele possui uma motivação construída durante toda aquela vida. É igual aquele meme, né, o passado do vilão, que mostra algo assim que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o vilão. Então, Killmonger é basicamente isso. Depois de ele crescer em um bairro
marcado pela violência, abandono e desigualdade, ele passa a enxergar o Wakanda como uma nação egoísta. Enquanto milhões sofriam ao redor do mundo, Wakanda permaneceu escondida. Essa crítica faz muito sentido dentro do universo do filme. É justamente por isso que tantas pessoas consideram Killmonger um dos melhores antagonistas do universo da Marvel. Ele está errado em seus métodos, mas seus argumentos de fato fazem o espectador refletir um pouco. Existe uma frase dele que resume perfeitamente o seu personagem, e no caso, vocês têm ferramentas para libertar pessoas iguais a nós e simplesmente escolheram não fazer nada. Essa frase coloca T'Challa diante do maior desafio da sua vida. Não basta derrotar Killmonger fisicamente, ela precisa responder as perguntas que o vilão levantou. Essa é uma das maiores qualidades desse roteiro. A batalha principal não acontece apenas entre socos, ela acontece entre ideias. E uma curiosidade é que Michael Jordan trabalhou novamente com Ryan Coogler após Fruitvale Station e Creed. Ou seja, os dois já possuíam uma parceria muito forte, o que ajudou bastante na construção emocional desse personagem, desse vilão, o Killmonger. E aí, o que é que vocês acham desse vilão? Deixem nos comentários se vocês acharam ele interessante, né? Se ele fez um papel muito importante nesse filme, se vocês gostaram de fato dele, ou se ele foi só mais um vilão daqueles chatonildos que ninguém suporta. Vai comentando aqui embaixo, que agora a gente vai falar um pouquinho da estética do filme que tornou Pantera Negra, assim, único dentro do universo da Marvel. Assim, visualmente falando, Pantera Negra é um dos filmes mais distintos do universo Marvel. A direção de fotografia utilizando tons dourados, roxos, verdes e laranjas para transmitir riqueza cultural ficou assim outro patamar. De fato, ficou outro patamar. O traje do Pantera Negra também, ele merece muito destaque, né? Que ao invés de ser apenas uma armadura futurista, ele incorpora padrões inspirados em tecidos africanos. Então a gente percebe como o filme ele foi de fato trabalhado todo na estética africana, né? O filme quis emergir a gente nesse mundo da África, trabalha muito com a cultura africana e ficou assim muito bem feito, muito sensacional. Outro detalhe interessante está nos movimentos de câmera. Durante os rituais, a câmera permanece mais estável. Já nas perseguições e cenas de ação, a gente percebeu, né, que ela se movimenta constantemente, ela nunca está parada. Então assim, pega muitos ângulos, né, muitos movimentos rápidos, o que deixa assim, a cena muito mais dinâmica. E essa diferença ajuda o espectador a sentir quando estamos diante de momentos sagrados ou então de puro conflito. A trilha sonora, né, composta por Ludwig Göransson, também merece muitos elogios. Antes de iniciar o trabalho, o compositor viajou para diversos países africanos estudando instrumentos tradicionais, ou seja, mais uma vez, né, os pequenos detalhes importando bastante para que esse filme fosse assim totalmente diferente de qualquer outra obra da Marvel. Bom, ele gravou músicos locais para incorporar cenas, né, os sons nas cenas dos filmes. Então ele estudou bastante, fez bastante imagem, né, conviveu com o povo de lá, de fato, para poder estudar a fundo como é que funcionava e aí, na hora de criar, na hora de compor, ficar o mais próximo parecido assim da sua referência. E o resultado, né, é uma trilha que mistura orquestra com ritmos africanos de maneira extremamente natural. Além disso, Kendrick Lamar produziu um álbum inspirado no filme. Embora suas músicas apareçam principalmente em momentos específicos, eles ajudaram a construir toda a identidade cultural da obra. Então, mais uma característica assim sensacional desse filme, né, que é a parte das trilhas sonoras. Claro que a imagem é muito importante, o vídeo é muito importante, a qualidade de vídeo, mas assim, nós que trabalhamos na área, né, do audiovisual, a gente sempre destaca que o áudio é mais importante do que o vídeo. Embora não pareça ser, mas um vídeo com qualidade baixa e um áudio ok, a gente consegue assistir. Mas um vídeo em que a qualidade está muito boa, um 4K, um Full HD, mas o áudio está cheio de ruído, cortando, é impossível da gente assistir sem se incomodar.
Então, assim, é muito importante a gente ter trilhas sonoras bem feitas, né, para a gente emergir naquele mundo do filme, se sentir assim como se estivesse dentro do filme de fato, não ser algo chato. Então, a trilha sonora é muito importante e a desse filme, assim, foi estudada justamente para ser nessa pegada mais africana e ficou sensacional. Não tenho o que dizer. E você pode comentar aqui embaixo o que vocês acharam também dessa parte aí das músicas da trilha sonora. Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente analisar um pouco mais desse filme. E agora vamos falar um pouco do legado do Pantera Negra, o verdadeiro legado do Pantera Negra. No final, T'Challa derrota Killmonger, né? Acontece o óbvio, né? O vilão vai ser derrotado. Mas o mais importante é perceber que ele também aceita parte das críticas feitas pelo antagonista. É por isso que decide abrir Wakanda para o restante do mundo. Essa decisão representa o crescimento do personagem, né? Ele entende que tradição e mudança podem coexistir e talvez essa seja justamente a principal mensagem do filme. O isolamento pode proteger a nação, mas também pode impedir que ela transforme positivamente, né, o mundo. Bom, esse amadurecimento faz com que Pantera Negra vá muito além de um filme de super-heróis. Ele fala sobre responsabilidade, sobre herança, sobre identidade e principalmente sobre liderança. E também sobre como um verdadeiro rei não governa apenas para preservar o passado, mas também construir um futuro melhor. Não é por acaso, né, que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme, um feito raríssimo para uma adaptação assim dos quadrinhos. Além disso, ele venceu 3 estatuetas, incluindo melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção. Anos depois, a morte de Chadwick Boseman, né, deu ao filme um significado ainda maior. A sua interpretação de T'Challa passou a representar não apenas um herói da Marvel, mas um personagem que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? Aquele acidente de helicóptero que foi assim uma tragédia, né, que comoveu o mundo inteiro. Ninguém esperava isso. Logo depois do lançamento, o cara sofre um acidente, enfim, algo muito triste. E assim, talvez seja justamente por isso que Pantera Negra continua sendo lembrado como um dos filmes mais importantes de toda a história, de todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque conseguiu unir entretenimento, cultura, representatividade e uma mensagem poderosa sem deixar de contar uma excelente história. Assim, é algo para poucos filmes. Bom, essa foi minha análise dessa obra. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fique à vontade aí. E também se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de filmes por aqui. A gente reagindo a filmes, assistindo e analisando juntos essas obras da Marvel e de outras empresas assim, que são sensacionais. Então, se você é amante do cinema, amante dos filmes, escreve aqui embaixo. Assim, é um filme sensacional. Ele trabalha muito com a cultura africana, né, da cidade, da província, enfim, de Wakanda, na África. E assim, é um filme que tem cores muito bonitas, a fotografia é muito bem feita. E o CGI desse filme, então, nem se fala. É um filme incrível, né? Para variar, mas um filme bom aí da Marvel. Bom, quando esse filme ele chegou aos cinemas lá em 2018, já fazem 8 anos, por incrível que pareça, muita gente esperava que fosse apenas mais um filme de super-herói dentro do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem havia aparecido pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente teria a sua própria história. Mas bastaram poucos minutos para ficar claro que esse seria um projeto muito diferente dos filmes anteriores desse universo aí da Marvel. Logo na abertura, nós somos apresentados a história do Vibranium através de uma animação com estética africana. Bom, Vibranium é aquele metal, né, indestrutível, aquele metal poderoso, que inclusive a armadura do Pantera Negra é feita desse metal. E ele é logo apresentado no início do filme. Essa escolha já demonstra assim, uma característica importante dessa obra. Ao invés de começar mostrando explosões ou batalhas, o diretor Ryan Coogler preferiu construir uma lenda. É quase como ouvir uma história sendo contada de geração em geração. Essa introdução também explica rapidamente como Wakanda surgiu e por que ela permaneceu escondida durante tantos séculos. É como se fosse uma civilização perdida, igual a
sei lá, Atlântida. Bom, essa decisão narrativa, ela é inteligente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ela é bem inteligente, porque ela evita longas explicações ao longo do filme. Em poucos minutos, o espectador, no caso você e eu, nós já entendemos como aquele mundo funciona. Pouco tempo depois, acontece uma cena que muitos só compreendem completamente quando assistem ao filme pela segunda vez. Nesse caso, estamos em Oakland, na Califórnia. Um jovem, Ndjobu, eu não sei como é a pronúncia, ele conversa com Zuri. Na primeira vez, parece apenas uma conversa qualquer, mas ali já está sendo plantado todo o conflito que moverá a história. Ndjobu acredita que o Wakanda deveria utilizar sua tecnologia para libertar pessoas negras oprimidas ao redor do mundo. Diferentemente de Zuri, né, que ela defende que o isolamento é necessário para proteger o país. Aí essa discussão política acompanha absolutamente todo o filme. E é interessante perceber, né, que nenhum dos dois está completamente errado. Logo em seguida, conhecemos T'Challa, enfim, retornando para Wakanda depois dos acontecimentos da Guerra Civil. Mesmo sendo o novo rei, ele não é apresentado como alguém arrogante, muito pelo contrário. Ele demonstra respeito por seus aliados e até aceita, né, ser questionado por Oki e Nakia. Essa característica será fundamental para diferenciá-lo dos antigos governantes. E uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, mas várias cenas foram gravadas utilizando o idioma Xhosa. Ryan Coogler insistiu que o Wakanda tivesse uma língua própria inspirada em idiomas africanos reais para tornar o universo ainda mais autêntico. E esse cuidado aparece desde os primeiros minutos. A gente percebe, né, que em alguns momentos eles conversam ali, dialogam em um idioma que a gente não entende. Não é o inglês, não é o português, enfim. E é justamente esse idioma, né, que o diretor quis essa estética para o filme, para o negócio ficar mais imersivo, a gente se sentir mais ainda dentro do filme. Eu acho que isso aí ficou sensacional. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa primeira parte aí do filme. Bom, agora vamos falar um pouco, né, de quando o Wakanda, né, o país deles, né, a sociedade deles, se torna de fato um personagem. E uma das maiores qualidades, né, do filme do Pantera Negra é que o Wakanda nunca parece ser apenas um lugar onde a história acontece. Ela funciona praticamente como um personagem. Cada tribo possui roupas próprias, arquitetura própria, costumes diferentes, até mesmo as cores utilizadas possuem um significado. E isso é importante porque dá imersão, né? Não fica aquele negócio meio repetitivo. Enfim, você consegue, né, você se emerge dentro dessa obra. Isso que é muito interessante. É uma estética adotada por esse diretor e que ficou show de bola nesse filme. Os figurinos misturam dezenas de referências culturais da África. É possível encontrar inspirações nos povos Maasai, Imba, Tuareg, Ndebele, Zulu e muitos outros. Né? Ou seja, Wakanda não representa um único país, representa várias sociedades, vários países, vários povos em um lugar só. Ela representa basicamente uma homenagem a diversas culturas africanas. Outro detalhe incrível é a sua arquitetura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem do fundo, é altamente tecnológica. Né? A gente pode observar como os prédios são futuristas e possuem formas orgânicas. Ao contrário de cidades futuristas tradicionais, né, cheias de vidro, cheias de metal, o Wakanda mistura natureza, montanhas e tecnologia. Um diferencial, uma estética diferencial incrível aí desse filme. Isso transmite a ideia de progresso sem destruir as suas raízes. Né? Também chama a atenção ao contraste entre tradição e inovação. Enquanto Shuri desenvolve tecnologias extremamente avançadas, os conflitos pelo trono continuam sendo resolvidos através de rituais ancestrais. E essa dualidade existe durante todo o filme. O passado e o futuro convivem ali lado a lado. Visualmente, isso torna Wakanda uma das cidades mais memoráveis já criadas pela Marvel. E uma curiosidade é que a figurinista Ruth Carter pesquisou durante meses diferentes povos africanos antes
de desenhar as roupas. Esse trabalho foi tão elogiado que ela venceu o Oscar de melhor figurino, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio nessa categoria. E aí você percebe que são, assim, os pequenos detalhes que deixam uma obra ainda maior, né? Muito, muito grande. Porque são os, por mais que a gente ache que não, mas são os pequenos detalhes que a gente percebe subliminarmente e aí a gente começa a avaliar, né, tipo, uma obra. Então, assim, são detalhes bem minuciosos que a gente não percebe de primeira, mas que fica armazenado no nosso subconsciente. A gente começa a emergir naquela obra e falar, poxa, isso aqui está muito bem feito, a gente só não entende o porquê, mas se esses pequenos detalhes ali não existissem, a gente ia notar na hora, assim, algo de diferente, algo que não está muito certo. E aí o filme se torna ainda muito mais incrível. Bom, Killmonger, né, um vilão que faz o público refletir. Se existe um personagem responsável por elevar Pantera Negra a outro nível, esse personagem é Eric Killmonger. Ao contrário da maioria dos vilões da Marvel daquela época, Killmonger não deseja dominar o mundo, apenas por ambição. Ele possui uma motivação construída durante toda aquela vida. É igual aquele meme, né, o passado do vilão, que mostra algo assim que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o vilão. Então, Killmonger é basicamente isso. Depois de ele crescer em um bairro marcado pela violência, abandono e desigualdade, ele passa a enxergar o Wakanda como uma nação egoísta. Enquanto milhões sofriam ao redor do mundo, Wakanda permaneceu escondida. Essa crítica faz muito sentido dentro do universo do filme. É justamente por isso que tantas pessoas consideram Killmonger um dos melhores antagonistas do universo da Marvel. Ele está errado em seus métodos, mas seus argumentos de fato fazem o espectador refletir um pouco. Existe uma frase dele que resume perfeitamente o seu personagem, e no caso, vocês têm ferramentas para libertar pessoas iguais a nós e simplesmente escolheram não fazer nada. Essa frase coloca T'Challa diante do maior desafio da sua vida. Não basta derrotar Killmonger fisicamente, ela precisa responder às perguntas que o vilão levantou. Essa é uma das maiores qualidades desse roteiro. A batalha principal não acontece apenas entre socos, ela acontece entre ideias. E uma curiosidade é que Michael Jordan trabalhou novamente com Ryan Coogler após Fruitvale Station e Creed. Ou seja, os dois já possuíam uma parceria muito forte, o que ajudou bastante na construção emocional desse personagem, desse vilão, o Killmonger. E aí, o que é que vocês acham desse vilão? Deixem nos comentários se vocês acharam ele interessante, né? Se ele fez um papel muito importante nesse filme, se vocês gostaram de fato dele, ou se ele foi só mais um vilão daqueles chatonildos que ninguém suporta. Vai comentando aqui embaixo. E agora a gente vai falar um pouquinho da estética do filme que tornou Pantera Negra, assim, único dentro do universo da Marvel. Assim, visualmente falando, Pantera Negra é um dos filmes mais distintos do universo Marvel. A direção de fotografia utilizando tons dourados, roxos, verdes e laranjas para transmitir riqueza cultural ficou assim, outro patamar. De fato, ficou outro patamar. O traje do Pantera Negra também, ele merece muito destaque, né? Que ao invés de ser apenas uma armadura futurista, ele incorpora padrões inspirados em tecidos africanos. Então a gente percebe como o filme ele foi de fato trabalhado todo na estética africana, né? O filme quis emergir a gente nesse mundo da África, trabalha muito com a cultura africana e ficou assim muito bem feito, muito sensacional. Outro detalhe interessante está nos movimentos de câmera. Durante os rituais, a câmera permanece mais estável. Já nas perseguições e cenas de ação, a gente percebeu, né, que ela se movimenta constantemente, ela nunca está parada. Então assim, pega muitos ângulos, né, muitos movimentos rápidos, o que deixa assim, a cena muito mais dinâmica. E essa diferença ajuda o espectador a sentir quando estamos diante de momentos sagrados ou então de puro conflito. A trilha sonora, né, composta por Ludwig Göransson, também merece muitos elogios. Antes de iniciar o trabalho, o compositor viajou para diversos países africanos estudando instrumentos
tradicionais, ou seja, mais uma vez, né, os pequenos detalhes importando bastante para que esse filme fosse, assim, totalmente diferente de qualquer outra obra da Marvel. Bom, ele gravou músicos locais para incorporar cenas, né, os sons nas cenas dos filmes. Então ele estudou bastante, fez bastante imagem, né, conviveu com o povo de lá, de fato, para poder estudar a fundo como é que funcionava e aí, na hora de criar, na hora de compor, ficar o mais próximo, parecido assim, da sua referência. E o resultado, né, é uma trilha que mistura orquestra com ritmos africanos de maneira extremamente natural. Além disso, Kendrick Lamar produziu um álbum inspirado no filme. Embora suas músicas apareçam principalmente em momentos específicos, eles ajudaram a construir toda a identidade cultural da obra. Então, mais uma característica assim sensacional desse filme, né, que é a parte das trilhas sonoras. Claro que a imagem é muito importante, o vídeo é muito importante, a qualidade de vídeo, mas assim, nós que trabalhamos na área, né, do audiovisual, a gente sempre destaca que o áudio é mais importante do que o vídeo. Embora não pareça ser, mas um vídeo com qualidade baixa e um áudio ok, a gente consegue assistir, mas um vídeo em que a qualidade está muito boa, um 4K, um Full HD, mas o áudio está cheio de ruído, cortando, é impossível da gente assistir sem se incomodar. Então, assim, é muito importante a gente ter trilhas sonoras bem feitas, né, para a gente emergir naquele mundo do filme, se sentir assim como se estivesse dentro do filme de fato, não ser algo chato. Então, a trilha sonora é muito importante e a desse filme, assim, foi estudada justamente para ser nessa pegada mais africana e ficou sensacional. Não tenho o que dizer. E você pode comentar aqui embaixo o que vocês acharam também dessa parte aí das músicas da trilha sonora. Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente analisar um pouco mais desse filme. E agora vamos falar um pouco do legado do Pantera Negra, o verdadeiro legado do Pantera Negra. No final, T'Challa derrota Killmonger, né? Acontece o óbvio, né? O vilão vai ser derrotado. Mas o mais importante é perceber que ele também aceita parte das críticas feitas pelo antagonista. É por isso que decide abrir Wakanda para o restante do mundo. Essa decisão representa o crescimento do personagem, né? Ele entende que tradição e mudança podem coexistir e talvez essa seja justamente a principal mensagem do filme. O isolamento pode proteger a nação, mas também pode impedir que ela transforme positivamente, né, o mundo. Bom, esse amadurecimento faz com que Pantera Negra vá muito além de um filme de super-heróis. Ele fala sobre responsabilidade, sobre herança, sobre identidade e principalmente sobre liderança. E também sobre como um verdadeiro rei não governa apenas para preservar o passado, mas também construir um futuro melhor. Não é por acaso, né, que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme, um feito raríssimo para uma adaptação assim dos quadrinhos. Além disso, ele venceu 3 estatuetas, incluindo melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção. Anos depois, a morte de Chadwick Boseman, né, deu ao filme um significado ainda maior. A sua interpretação de T'Challa passou a representar não apenas um herói da Marvel, mas um personagem que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele acidente de helicóptero que foi assim uma tragédia, né, que comoveu o mundo inteiro. Ninguém esperava isso. Logo depois do lançamento, o cara sofre um acidente, enfim, algo muito triste. E assim, talvez seja justamente por isso que Pantera Negra continua sendo lembrado como um dos filmes mais importantes de toda a história, de todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque conseguiu unir entretenimento, cultura, representatividade e uma mensagem poderosa sem deixar de contar uma excelente história. Assim, é algo para poucos filmes. Bom, essa foi minha análise dessa obra. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fica à vontade aí. E também se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de filmes por aqui. A gente reagindo a filmes, assistindo e analisando juntos essas obras da Marvel e de outras empresas assim, que são sensacionais. Então, se você é amante do cinema, amante dos filmes, se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo para o YouTube também te recomendar mais conteúdos como esse. Assim, é um filme sensacional. Ele trabalha muito com a cultura africana, né, da cidade, da província, enfim, de Wakanda, na África. E assim, é um filme que tem
cores muito bonitas, a fotografia é muito bem feita, e o CGI desse filme, então, nem se fala, é um filme incrível, né? Para variar, mais um filme bom aí da Marvel. Bom, quando esse filme ele chegou aos cinemas lá em 2018, já fazem 8 anos, por incrível que pareça, muita gente esperava que fosse apenas mais um filme de super-herói dentro do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem havia aparecido pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente teria a sua própria história. Mas bastaram poucos minutos para ficar claro que esse seria um projeto muito diferente dos filmes anteriores desse universo aí da Marvel. Logo na abertura, nós somos apresentados a história do Vibranium através de uma animação com estética africana. Bom, Vibranium é aquele metal, né, indestrutível, aquele metal poderoso, que inclusive a armadura do Pantera Negra é feita desse metal. E ele é logo apresentado no início do filme. Essa escolha já demonstra assim, uma característica importante dessa obra. Ao invés de começar mostrando explosões ou batalhas, o diretor Ryan Coogler preferiu construir uma lenda. É quase como ouvir uma história sendo contada de geração em geração. Essa introdução também explica rapidamente como Wakanda surgiu e por que ela permaneceu escondida durante tantos séculos. É como se fosse uma civilização perdida, igual a, sei lá, Atlântida. Bom, essa decisão narrativa ela é inteligente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ela é bem inteligente, porque ela evita longas explicações ao longo do filme. Em poucos minutos, o espectador, no caso você e eu, nós já entendemos como aquele mundo funciona. Pouco tempo depois, acontece uma cena que muitos só compreendem completamente quando assistem ao filme pela segunda vez. Nesse caso, estamos em Oakland, na Califórnia. Um jovem, N'Jobu, eu não sei como é a pronúncia, ele conversa com Zuri. Na primeira vez, parece apenas uma conversa qualquer, mas ali já está sendo plantado todo o conflito que moverá a história. N'Jobu acredita que o Wakanda deveria utilizar sua tecnologia para libertar pessoas negras oprimidas ao redor do mundo. Diferentemente de Zuri, né, que ela defende que o isolamento é necessário para proteger o país. Aí essa discussão política acompanha absolutamente todo o filme. E é interessante perceber, né, que nenhum dos dois está completamente errado. Logo em seguida, conhecemos T'Challa, enfim, retornando para Wakanda depois dos acontecimentos da Guerra Civil. Mesmo sendo o novo rei, ele não é apresentado como alguém arrogante, muito pelo contrário. Ele demonstra respeito por seus aliados e até aceita, né, ser questionado por Oki e Nakia. Essa característica será fundamental para diferenciá-lo dos antigos governantes. E uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, mas várias cenas foram gravadas utilizando o idioma Xhosa. Ryan Coogler insistiu que o Wakanda tivesse uma língua própria inspirada em idiomas africanos reais para tornar o universo ainda mais autêntico. E esse cuidado aparece desde os primeiros minutos. A gente percebe, né, que em alguns momentos eles conversam ali, dialogam em um idioma que a gente não entende. Não é o inglês, não é o português, enfim. E é justamente esse idioma, né, que o diretor quis essa estética para o filme, para o negócio ficar mais imersivo, a gente se sentir mais ainda dentro do filme. Eu acho que isso aí ficou sensacional. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa primeira parte aí do filme. Bom, agora vamos falar um pouco, né, de quando o Wakanda, né, o país deles, né, a sociedade deles, se torna de fato um personagem. E uma das maiores qualidades, né, do filme do Pantera Negra é que o Wakanda nunca parece ser apenas um lugar onde a história acontece. Ela funciona praticamente como um personagem. Cada tribo possui roupas próprias, arquitetura própria, costumes diferentes, até mesmo as cores utilizadas possuem um significado. E isso é importante porque dá imersão, né? Não fica aquele negócio meio repetitivo. Enfim, você consegue, né, você se emerge dentro dessa obra. Isso que é muito interessante. É uma estética adotada por esse diretor e que ficou show de bola nesse filme.
os figurinos misturam dezenas de referências culturais da África. É possível encontrar inspirações nos povos Maasai, Imba, Tuareg, Ndebele, Zulu e muitos outros, né? Ou seja, Wakanda não representa um único país, representa várias sociedades, vários países, vários povos em um lugar só. Ela representa basicamente uma homenagem a diversas culturas africanas. Outro detalhe incrível é a sua arquitetura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem do fundo, é altamente tecnológica, né? A gente pode observar como os prédios são futuristas e possuem formas orgânicas. Ao contrário de cidades futuristas tradicionais, né, cheias de vidro, cheias de metal, Wakanda mistura natureza, montanhas e tecnologia. Um diferencial, uma estética diferencial incrível aí desse filme. Isso transmite a ideia de progresso sem destruir as suas raízes, né? Também chama a atenção ao contraste entre tradição e inovação. Enquanto Shuri desenvolve tecnologias extremamente avançadas, os conflitos pelo trono continuam sendo resolvidos através de rituais ancestrais. E essa dualidade existe durante todo o filme. O passado e o futuro convivem ali lado a lado. Visualmente, isso torna Wakanda uma das cidades mais memoráveis já criadas pela Marvel. E uma curiosidade é que a figurinista Ruth Carter pesquisou durante meses diferentes povos africanos antes de desenhar as roupas. Esse trabalho foi tão elogiado que ela venceu o Oscar de melhor figurino, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio nessa categoria. E aí você percebe que são, assim, os pequenos detalhes que deixam uma obra ainda maior, né? Muito, muito grande. Porque são os, por mais que a gente ache que não, mas são os pequenos detalhes que a gente percebe subliminarmente e aí a gente começa a avaliar, né, tipo, uma obra. Então, assim, são detalhes bem minuciosos que a gente não percebe de primeira, mas que fica armazenado no nosso subconsciente. A gente começa a emergir naquela obra e falar, poxa, isso aqui está muito bem feito, a gente só não entende o porquê, mas se esses pequenos detalhes ali não existissem, a gente ia notar na hora, assim, algo de diferente, algo que não está muito certo. E aí, o filme se torna ainda muito mais incrível. Bom, Killmonger, né, um vilão que faz o público refletir. Se existe um personagem responsável por elevar Pantera Negra a outro nível, esse personagem é Eric Killmonger. Ao contrário da maioria dos vilões da Marvel daquela época, Killmonger não deseja dominar o mundo apenas por ambição. Ele possui uma motivação construída durante toda aquela vida. É igual aquele meme, né, o passado do vilão, que mostra algo assim que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o vilão. Então, Killmonger é basicamente isso. Depois de ele crescer em um bairro marcado pela violência, abandono e desigualdade, ele passa a enxergar o Wakanda como uma nação egoísta. Enquanto milhões sofriam ao redor do mundo, Wakanda permaneceu escondida. Essa crítica faz muito sentido dentro do universo do filme. É justamente por isso que tantas pessoas consideram Killmonger um dos melhores antagonistas do universo da Marvel. Ele está errado em seus métodos, mas seus argumentos de fato fazem o espectador refletir um pouco. Existe uma frase dele que resume perfeitamente o seu personagem. E no caso, vocês têm ferramentas para libertar pessoas iguais a nós e simplesmente escolheram não fazer nada. Essa frase coloca T'Challa diante do maior desafio da sua vida. Não basta derrotar Killmonger fisicamente, ela precisa responder às perguntas que o vilão levantou. Essa é uma das maiores qualidades desse roteiro. A batalha principal não acontece apenas entre socos, ela acontece entre ideias. E uma curiosidade é que Michael Jordan trabalhou novamente com Ryan Coogler após Fruitvale Station e Creed. Ou seja, os dois já possuíam uma parceria muito forte, o que ajudou bastante na construção emocional desse personagem, desse vilão, o Killmonger. E aí, o que é que vocês acham desse vilão? Deixem nos comentários se vocês acharam ele interessante, né? Se ele fez um papel muito importante nesse filme, se vocês gostaram de fato dele, ou se ele foi só mais um vilão daqueles chatonildos que ninguém suporta. Vai comentando aqui embaixo.
E agora a gente vai falar um pouquinho da estética do filme que tornou Pantera Negra, assim, único dentro do universo da Marvel. Assim, visualmente falando, Pantera Negra é um dos filmes mais distintos do universo Marvel. A direção de fotografia utilizando tons dourados, roxos, verdes e laranjas para transmitir riqueza cultural ficou assim outro patamar. De fato, ficou outro patamar. O traje do Pantera Negra também, ele merece muito destaque, né? Que ao invés de ser apenas uma armadura futurista, ele incorpora padrões inspirados em tecidos africanos. Então a gente percebe como o filme ele foi de fato trabalhado todo na estética africana, né? O filme quis emergir a gente nesse mundo da África, trabalha muito com a cultura africana e ficou assim muito bem feito, muito sensacional. Outro detalhe interessante está nos movimentos de câmera. Durante os rituais, a câmera permanece mais estável. Já nas perseguições e cenas de ação, a gente percebeu, né, que ela se movimenta constantemente, ela nunca está parada. Então, assim, pega muitos ângulos, né, muitos movimentos rápidos, o que deixa assim, a cena muito mais dinâmica. E essa diferença ajuda o espectador a sentir quando estamos diante de momentos sagrados ou então de puro conflito. A trilha sonora, né, composta por Ludwig Göransson, também merece muitos elogios. Antes de iniciar o trabalho, o compositor viajou para diversos países africanos estudando instrumentos tradicionais, ou seja, mais uma vez, né, os pequenos detalhes importando bastante para que esse filme fosse assim totalmente diferente de qualquer outra obra da Marvel. Bom, ele gravou músicos locais para incorporar cenas, né, os sons nas cenas dos filmes. Então ele estudou bastante, fez bastante imagem, né, conviveu com o povo de lá, de fato, para poder estudar a fundo como é que funcionava e aí, na hora de criar, na hora de compor, ficar o mais próximo, parecido assim, da sua referência. E o resultado, né, é uma trilha que mistura orquestra com ritmos africanos de maneira extremamente natural. Além disso, Kendrick Lamar produziu um álbum inspirado no filme. Embora suas músicas apareçam principalmente em momentos específicos, eles ajudaram a construir toda a identidade cultural da obra. Então, mais uma característica assim sensacional desse filme, né, que é a parte das trilhas sonoras. Claro que a imagem é muito importante, o vídeo é muito importante, a qualidade de vídeo, mas assim, nós que trabalhamos na área, né, do audiovisual, a gente sempre destaca que o áudio é mais importante do que o vídeo. Embora não pareça ser, mas um vídeo com qualidade baixa e um áudio ok, a gente consegue assistir. Mas um vídeo em que a qualidade está muito boa, um 4K, um Full HD, mas o áudio está cheio de ruído, cortando, é impossível da gente assistir sem se incomodar. Então, assim, é muito importante a gente ter trilhas sonoras bem feitas, né, para a gente emergir naquele mundo do filme, se sentir assim como se estivesse dentro do filme de fato, não ser algo chato. Então a trilha sonora é muito importante e a desse filme assim foi estudada justamente para ser nessa pegada mais africana e ficou sensacional. Não tenho o que dizer. E você pode comentar aqui embaixo o que vocês acharam também dessa parte aí das músicas da trilha sonora. Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente analisar um pouco mais desse filme. E agora vamos falar um pouco do legado do Pantera Negra, o verdadeiro legado do Pantera Negra. No final, T'Challa derrota Killmonger, né? Acontece o óbvio, né? O vilão vai ser derrotado. Mas o mais importante é perceber que ele também aceita parte das críticas feitas pelo antagonista. É por isso que decide abrir Wakanda para o restante do mundo. Essa decisão representa o crescimento do personagem, né? Ele entende que tradição e mudança podem coexistir e talvez essa seja justamente a principal mensagem do filme. O isolamento pode proteger a nação, mas também pode impedir que ela transforme positivamente, né, o mundo. Bom, esse amadurecimento faz com que Pantera Negra vá muito além de um filme de super-heróis. Ele fala sobre responsabilidade, sobre herança, sobre identidade e principalmente sobre liderança. E também sobre como um verdadeiro rei não governa apenas para preservar o passado, mas também construir um futuro melhor. Não é por acaso
né, que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme, um feito raríssimo para uma adaptação assim dos quadrinhos. Além disso, ele venceu 3 estatuetas, incluindo melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção. Anos depois, a morte de Chadwick Boseman, né, deu ao filme um significado ainda maior. A sua interpretação de T'Challa passou a representar não apenas um herói da Marvel, mas um personagem que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? Aquele acidente de helicóptero que foi assim uma tragédia, né, que comoveu o mundo inteiro. Ninguém esperava isso. Logo depois do lançamento, o cara sofre um acidente, enfim, algo muito triste. E assim, talvez seja justamente por isso que Pantera Negra continua sendo lembrado como um dos filmes mais importantes de toda a história, de todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque conseguiu unir entretenimento, cultura, representatividade e uma mensagem poderosa sem deixar de contar uma excelente história, assim, é algo para poucos filmes. Bom, essa foi minha análise dessa obra. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fica à vontade aí. E também se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de filmes por aqui. A gente reagindo a filmes, assistindo e analisando juntos essas obras da Marvel e de outras empresas assim, que são sensacionais. Então se você é amante do cinema, amante dos filmes, se inscreve aqui embaixo. Assim, é um filme sensacional. Ele trabalha muito com a cultura africana, né, da cidade, da província, enfim, de Wakanda, na África. E assim, é um filme que tem cores muito bonitas, a fotografia é muito bem feita, e o CGI desse filme, então, nem se fala. É um filme incrível, né? Para variar, mais um filme bom aí da Marvel. Bom, quando esse filme ele chegou aos cinemas lá em 2018, já fazem 8 anos, por incrível que pareça, muita gente esperava que fosse apenas mais um filme de super-herói dentro do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem havia aparecido pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, e agora finalmente teria a sua própria história. Mas bastaram poucos minutos para ficar claro que esse seria um projeto muito diferente dos filmes anteriores desse universo aí da Marvel. Logo na abertura, nós somos apresentados a história do Vibranium através de uma animação com estética africana. Bom, Vibranium é aquele metal, né, indestrutível, aquele metal poderoso, que inclusive a armadura do Pantera Negra é feita desse metal. E ele é logo apresentado no início do filme. Essa escolha já demonstra assim, uma característica importante dessa obra. Ao invés de começar mostrando explosões ou batalhas, o diretor Ryan Coogler preferiu construir uma lenda. É quase como ouvir uma história sendo contada de geração em geração. Essa introdução também explica rapidamente como Wakanda surgiu e por que ela permaneceu escondida durante tantos séculos. É como se fosse uma civilização perdida, igual a, sei lá, Atlântida. Bom, essa decisão narrativa ela é inteligente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, ela é bem inteligente, porque ela evita longas explicações ao longo do filme. Em poucos minutos, o espectador, no caso você e eu, nós já entendemos como aquele mundo funciona. Pouco tempo depois, acontece uma cena que muitos só compreendem completamente quando assistem ao filme pela segunda vez. Nesse caso, estamos em Oakland, na Califórnia. Um jovem, N'Jobu, não sei como é a pronúncia, ele conversa com Zuri. Na primeira vez, parece apenas uma conversa qualquer, mas ali já está sendo plantado todo o conflito que moverá a história. N'Jobu acredita que o Wakanda deveria utilizar a sua tecnologia para libertar pessoas negras oprimidas ao redor do mundo. Diferentemente de Zuri, né, que ela defende que o isolamento é necessário para proteger o país. Aí essa discussão política acompanha absolutamente todo o filme. E é interessante perceber, né, que nenhum dos dois está completamente errado. Logo em seguida, conhecemos T'Challa, enfim, retornando para Wakanda depois dos acontecimentos da Guerra Civil. Mesmo sendo o novo rei, ele não é apresentado como alguém arrogante, muito pelo contrário. Ele demonstra respeito por seus aliados e até aceita, né, ser questionado por Oki e Nakia. Essa característica será fundamental para diferenciá-lo dos antigos governantes.
né? E uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, mas várias cenas foram gravadas utilizando o idioma Xhosa. Ryan Coogler insistiu que o Wakanda tivesse uma língua própria inspirada em idiomas africanos reais para tornar o universo ainda mais autêntico. E esse cuidado, né, aparece desde os primeiros minutos. A gente percebe, né, que em alguns momentos eles conversam ali, dialogam em um idioma que a gente não entende. Não é o inglês, não é o português, enfim. E é justamente esse idioma, né, que o diretor quis essa estética para o filme, para o negócio ficar mais imersivo, a gente se sentir mais ainda dentro do filme. Eu acho que isso aí ficou sensacional. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa primeira parte aí do filme. Bom, agora vamos falar um pouco, né, de quando Wakanda, né, o país deles, né, a sociedade deles, se torna de fato um personagem. E uma das maiores qualidades, né, do filme do Pantera Negra é que o Wakanda nunca parece ser apenas um lugar onde a história acontece. Ela funciona praticamente como um personagem. Cada tribo possui roupas próprias, arquitetura própria, costumes diferentes, até mesmo as cores utilizadas possuem um significado. E isso é importante porque dá imersão, né? Não fica aquele negócio meio repetitivo. Enfim, você consegue, né, você se emerge dentro dessa obra. Isso que é muito interessante. É uma estética adotada por esse diretor e que ficou show de bola nesse filme. Os figurinos misturam dezenas de referências culturais da África. É possível encontrar inspirações nos povos Maasai, Imba, Tuareg, Ndebele, Zulu e muitos outros, né? Ou seja, Wakanda não representa um único país, representa várias sociedades, vários países, vários povos em um lugar só. Ela representa basicamente uma homenagem a diversas culturas africanas. Outro detalhe incrível é a sua arquitetura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem do fundo, é altamente tecnológica, né? A gente pode observar como os prédios são futuristas e possuem formas orgânicas. Ao contrário de cidades futuristas tradicionais, né, cheias de vidro, cheias de metal, o Wakanda mistura natureza, montanhas e tecnologia. Um diferencial, uma estética diferencial incrível aí desse filme. Isso transmite a ideia de progresso sem destruir as suas raízes, né? Também chama a atenção ao contraste entre tradição e inovação. Enquanto Shuri desenvolve tecnologias extremamente avançadas, os conflitos pelo trono continuam sendo resolvidos através de rituais ancestrais. E essa dualidade existe durante todo o filme. O passado e o futuro convivem ali lado a lado. Visualmente, isso torna Wakanda uma das cidades mais memoráveis já criadas pela Marvel. E uma curiosidade é que a figurinista Ruth Carter pesquisou durante meses diferentes povos africanos antes de desenhar as roupas. Esse trabalho foi tão elogiado que ela venceu o Oscar de melhor figurino, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio nessa categoria. E aí você percebe que são, assim, os pequenos detalhes que deixam uma obra ainda maior, né? Muito, muito grande. Porque são os, por mais que a gente ache que não, mas são os pequenos detalhes que a gente percebe subliminarmente e aí a gente começa a avaliar, né, tipo, uma obra. Então, assim, são detalhes bem minuciosos que a gente não percebe de primeira, mas que fica armazenado no nosso subconsciente. A gente começa a emergir naquela obra e falar, poxa, isso aqui está muito bem feito, a gente só não entende o porquê, mas se esses pequenos detalhes ali não existissem, a gente ia notar na hora, assim, algo de diferente, algo que não está muito certo. E aí o filme se torna ainda muito mais incrível. Bom, Killmonger, né, um vilão que faz o público refletir. Se existe um personagem responsável por elevar Pantera Negra a outro nível, esse personagem é Eric Killmonger. Ao contrário da maioria dos vilões da Marvel daquela época, Killmonger não deseja dominar o mundo apenas por ambição. Ele possui uma motivação construída durante toda aquela vida. É igual aquele meme, né, o passado do vilão, que mostra algo assim que aconteceu com ele, que fez ele se tornar o vilão. Então, Killmonger é basicamente isso. Depois de ele crescer em um bairro marcado pela violência
abandono e desigualdade, ele passa a enxergar o Wakanda como uma nação egoísta. Enquanto milhões sofriam ao redor do mundo, Wakanda permaneceu escondida. Essa crítica faz muito sentido dentro do universo do filme. É justamente por isso que tantas pessoas consideram Killmonger um dos melhores antagonistas do universo da Marvel. Ele está errado em seus métodos, mas seus argumentos de fato fazem o espectador refletir um pouco. Existe uma frase dele que resume perfeitamente o seu personagem, e no caso, vocês têm ferramentas para libertar pessoas iguais a nós e simplesmente escolheram não fazer nada. Essa frase coloca T'Challa diante do maior desafio da sua vida. Não basta derrotar Killmonger fisicamente, ela precisa responder as perguntas que o vilão levantou. Essa é uma das maiores qualidades desse roteiro. A batalha principal não acontece apenas entre socos, ela acontece entre ideias. E uma curiosidade é que Michael Jordan trabalhou novamente com Ryan Coogler após Fruitvale Station e Creed. Ou seja, os dois já possuíam uma parceria muito forte, o que ajudou bastante na construção emocional desse personagem, desse vilão, o Killmonger. E aí, o que é que vocês acham desse vilão? Deixem nos comentários se vocês acharam ele interessante, né? Se ele fez um papel muito importante nesse filme, se vocês gostaram de fato dele, ou se ele foi só mais um vilão daqueles chatonildos que ninguém suporta. Vai comentando aqui embaixo, que agora a gente vai falar um pouquinho da estética do filme que tornou Pantera Negra, assim, único dentro do universo da Marvel. Assim, visualmente falando, Pantera Negra é um dos filmes mais distintos do universo Marvel. A direção de fotografia utilizando tons dourados, roxos, verdes e laranjas para transmitir riqueza cultural ficou assim, outro patamar. De fato, ficou outro patamar. O traje do Pantera Negra também, ele merece muito destaque, né? Que ao invés de ser apenas uma armadura futurista, ele incorpora padrões inspirados em tecidos africanos. Então a gente percebe como o filme ele foi de fato trabalhado todo na estética africana, né? O filme quis emergir a gente nesse mundo da África, trabalha muito com a cultura africana e ficou assim muito bem feito, muito sensacional. Outro detalhe interessante está nos movimentos de câmera. Durante os rituais, a câmera permanece mais estável. Já nas perseguições e cenas de ação, a gente percebeu, né, que ela se movimenta constantemente, ela nunca está parada. Então assim, pega muitos ângulos, né, muitos movimentos rápidos, o que deixa assim, a cena muito mais dinâmica. E essa diferença ajuda o espectador a sentir quando estamos diante de momentos sagrados ou então de puro conflito. A trilha sonora, né, composta por Ludwig Göransson, também merece muitos elogios. Antes de iniciar o trabalho, o compositor viajou para diversos países africanos estudando instrumentos tradicionais, ou seja, mais uma vez, né, os pequenos detalhes importando bastante para que esse filme fosse assim totalmente diferente de qualquer outra obra da Marvel. Bom, ele gravou músicos locais para incorporar cenas, né, os sons nas cenas dos filmes. Então ele estudou bastante, fez bastante imagem, né, conviveu com o povo de lá, de fato, para poder estudar a fundo como é que funcionava e aí, na hora de criar, na hora de compor, ficar o mais próximo, parecido assim, da sua referência. E o resultado, né, é uma trilha que mistura orquestra com ritmos africanos de maneira extremamente natural. Além disso, Kendrick Lamar produziu um álbum inspirado no filme. Embora suas músicas apareçam principalmente em momentos específicos, eles ajudaram a construir toda a identidade cultural da obra. Então, mais uma característica assim sensacional desse filme, né, que é a parte das trilhas sonoras. Claro que a imagem é muito importante, o vídeo é muito importante, a qualidade de vídeo, mas assim, nós que trabalhamos na área, né, do audiovisual, a gente sempre destaca que o áudio é mais importante do que o vídeo. Embora não pareça ser, mas um vídeo com qualidade baixa e um áudio ok, a gente consegue assistir. Mas um vídeo em que a qualidade está muito boa, um 4K, um Full HD, mas o áudio está cheio de ruído, cortando, é impossível da gente assistir sem se incomodar. Então assim, é muito importante a gente ter trilhas sonoras
bem feitas, né, para a gente emergir naquele mundo do filme, se sentir assim como se estivesse dentro do filme de fato, não ser algo chato. Então a trilha sonora é muito importante e a desse filme assim foi estudada justamente para ser nessa pegada mais africana e ficou sensacional. Não tenho o que dizer. E você pode comentar aqui embaixo o que vocês acharam também dessa parte aí das músicas da trilha sonora. Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente analisar um pouco mais desse filme. E agora vamos falar um pouco do legado do Pantera Negra, o verdadeiro legado do Pantera Negra. No final, T'Challa derrota Killmonger, né? Acontece o óbvio, né? O vilão vai ser derrotado. Mas o mais importante é perceber que ele também aceita parte das críticas feitas pelo antagonista. É por isso que decide abrir Wakanda para o restante do mundo. Essa decisão representa o crescimento do personagem, né? Ele entende que tradição e mudança podem coexistir e talvez essa seja justamente a principal mensagem do filme. O isolamento pode proteger a nação, mas também pode impedir que ela transforme positivamente, né, o mundo. Bom, esse amadurecimento faz com que Pantera Negra vá muito além de um filme de super-heróis. Ele fala sobre responsabilidade, sobre herança, sobre identidade e principalmente sobre liderança. E também sobre como um verdadeiro rei não governa apenas para preservar o passado, mas também construir um futuro melhor. Não é por acaso, né, que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar de melhor filme, um feito raríssimo para uma adaptação assim dos quadrinhos. Além disso, ele venceu 3 estatuetas, incluindo melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção. Anos depois, a morte de Chadwick Boseman, né, deu ao filme um significado ainda maior. A sua interpretação de T'Challa passou a representar não apenas um herói da Marvel, mas um personagem que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? Aquele acidente de helicóptero que foi assim uma tragédia, né, que comoveu o mundo inteiro. Ninguém esperava isso. Logo depois do lançamento, o cara sofre um acidente, enfim, algo muito triste. E assim, talvez seja justamente por isso que Pantera Negra continua sendo lembrado como um dos filmes mais importantes de toda a história, de todo o universo cinematográfico da Marvel. Porque conseguiu unir entretenimento, cultura, representatividade e uma mensagem poderosa sem deixar de contar uma excelente história, assim, é algo para poucos filmes. Bom, essa foi minha análise dessa obra. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fica à vontade aí. E também se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo de filmes por aqui. A gente reagindo a filmes, assistindo e analisando juntos essas obras da Marvel e de outras empresas assim, que são sensacionais. Então se você é amante do cinema, amante dos filmes, se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo para o YouTube também te recomendar mais conteúdos como esse.